Olá, a Covid-19 está forçando o governo federal a socorrer bancos, empresas privadas, trabalhadores e estados da federação. Para a liquidez dos bancos, o governo já liberou mais de R$ 1 trilhão. Para o auxílio emergencial à população sem fonte de renda, o apoio às empresas e trabalhadores, estão prometidos quase 200 bilhões. Esse dinheiro sai diretamente dos cofres públicos, mas o governo não tem a quantia em caixa e anunciou no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, enviado ao Congresso, que o déficit primário, ou seja, as receitas menos as despesas, isso ainda com dados anteriores à Covid-19, seria superior a 160 bilhões de reais. Mas será possível conseguir dinheiro para cobrir as despesas extras? Os auditores da Receita Federal, os servidores públicos que cobram os impostos, dizem que sim. Nesta agenda, eu converso com Mauro Silva, presidente da Unafisco, a associação que reúne os auditores da Receita Federal e das Receitas Estaduais. Mauro, muito obrigada pela sua presença aqui virtual no Agenda Econômica. Bom dia, Antônia. Primeiro eu gostaria de falar, então, dessas medidas, e, na verdade, a Unafisco, nós somos a Unafisco Nacional, representa os auditores fiscais da Receita Federal, viu, Antônio? Nessas medidas, essas 10 propostas tributárias emergenciais, que nós vamos falar sobre elas, participaram 6 entidades na elaboração dessas propostas: a Unafisco Nacional, que é uma associação dos auditores fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, que é o sindicato também dos auditores da Receita Federal, a Anfip, também Associação dos Auditores, a FENAFisco, a FENAFIN, a FEBRAFIT. Então, são entidades, espero não ter esquecido nenhuma, são 6 entidades que participaram da elaboração dessas 10 propostas tributárias emergenciais, pensando, então, em como ajudar no esforço de arrumar recursos para as medidas, os investimentos públicos que precisam ser feitos durante a crise do Covid e após, para voltarmos ao crescimento do país. Ô Mauro, o projeto da LDO que o governo mandou ao Congresso, ele prevê um déficit inicial de 160 bilhões, mas isso foi antes, né? Na verdade, esse projeto chegou ao Congresso agora em abril, mas ele foi preparado antes de toda essa situação da pandemia. O governo já fala em um déficit que pode chegar a 500 bilhões de reais, e vocês estão fazendo uma proposta que tem 10 pontos, sendo que 3 pontos prevêem desoneração de despesas das empresas, exatamente para minorar a questão, o impacto da Covid sobre empresas e sobre trabalhadores, e 7 propostas que prevêem aumento de arrecadação. Exatamente. As entidades, então, reunidas, tiveram essa preocupação de trazer tantas medidas para alívio de algumas empresas, como medidas para arrumar recursos daqueles setores que ainda terão, nesse primeiro momento de crise, como contribuir. Evidentemente que todos nós sabemos que as empresas estão passando e passarão por situações difíceis nas suas contas, mas ainda assim há setores que podem contribuir. E nesse levantamento das medidas, nós chegamos a um valor entre 234 e 267 bilhões, né, de recursos anuais que poderiam ser arrecadados desses setores que ainda manterão capacidade de contribuir. Né? Evidentemente que os gastos ou investimentos que o Estado precisará fazer para fazer frente a essa crise, fala-se em, no mínimo, 10% do PIB, o que daria algo em torno de 700 bilhões. Então, evidentemente que não se consegue esses 700 bilhões por ano de uma vez, mas essa contribuição de 230, 267 bilhões já ajuda nesse esforço.
Com certeza. Vocês estão tratando de 3 propostas de desoneração que retiram, que reduzem mais ou menos em cerca de 50 bilhões, impostos e tributos que as empresas, principalmente as pequenas empresas, teriam que pagar. Você pode falar um pouquinho, vocês estão favorecendo com essas propostas só as pequenas ou as pequenas e médias empresas? Como é que é? Ela é basicamente a isenção do pagamento do Simples pelas micro e pequenas empresas? A nossa proposta já existe, já está colocada em prática uma suspensão de pagamentos de tributos pelas empresas do Simples, porém sem nenhuma contrapartida de manutenção de empregos, né? O que a gente acha que não é adequado nesse momento. A nossa proposta vai além, tanto transformando essa suspensão numa isenção para empresas que têm um faturamento anual de até 1,2 milhões, ou seja, são empresas realmente as menores empresas, né? E que haja, então, para que exista essa isenção, um compromisso de manutenção dos empregos. Então, nós não estamos falando de suspensão, de moratória, vamos dizer assim, mas de uma verdadeira isenção. Não pagará imposto do Simples durante um ano as empresas com faturamento anual até 1.200.000, desde que tenham um compromisso de manutenção de emprego e essa isenção limitada ao valor da folha de salários, né? Então, essa proposta teria uma desoneração estimada de 20 bilhões, né? O Simples normalmente atinge empresas que têm faturamento até 4,8 milhões por ano, né? A nossa proposta, então, ela não abrange todas as empresas do Simples, apenas aquelas com faturamento até 1,2 milhões. Por que vocês fizeram esse corte e não pegaram todas as empresas optantes pelo Simples? Porque houve nesses últimos anos, em relação ao Simples, um crescimento muito grande desse limite. Então, não há país no mundo nenhum que tenha um sistema simplificado de impostos tão benéfico para empresas desse tamanho, de faturamento anual de 4,8 milhões. Então, nós entendemos que as pequenas empresas, essas que têm faturamento de até 1,2 milhões, estas sim precisariam desse apoio de isenção, não descartando, evidentemente, que algum tipo de suspensão possa ser dada a outros tipos de empresas. Mas na nossa proposta, das 6 entidades que envolvem o fisco, tanto federal como estadual quanto municipal, a proposta dessas 6 entidades é que, então, esta verdadeira isenção, não pagamento do Simples, fique restrito a essas empresas de até 1,2 milhões que têm algum compromisso de manutenção de empregos. O que custaria aí, teria um custo de 20 bilhões por ano. Agora, vocês fazem também a proposta de acabar a arrecadação para o Sistema S, suspender totalmente a arrecadação para o Sistema S nesse período aí, que é uma proposta que o governo já apresentou, não suspender totalmente, mas reduzir, e que tem uma resistência muito forte do empresariado brasileiro, né, de cortar essa arrecadação do Sistema S. Na verdade, é o próprio empresariado que contribui, mas as confederações nacionais dos patronais entendem que esse imposto é fundamental para bancar todos os serviços prestados pelo Sistema S. E vocês propõem acabar com essa contribuição, exatamente para desonerar a folha. Exatamente. A questão toda do Sistema S, ela traz um peso em cima da folha de pagamentos, né? Como algumas autoridades do governo já defenderam a eliminação, e nesse momento nós temos que ter uma preocupação com o emprego, então a nossa proposta é de eliminação total ou em grande parte dessa oneração na folha de pagamentos que representa essas contribuições ao Sistema S, e isso a gente avalia que daria em torno de 17,67 bilhões a desoneração, a gente levou isso em conta. Então, seria uma forma de aliviar o peso em cima da folha de pagamentos. Eu acho que a grande saída, a conjunto das entidades entende assim, a grande saída para essa crise vai ser o emprego, as pessoas trabalhando, a renda das pessoas que vai
induzir o consumo e isso vai levar ao crescimento do país. Então essa é uma das medidas de desoneração. Para a gente fechar esse bloco das desonerações, vocês estão propondo uma medida que favorece os importadores, quem nesse momento está importando tanto bens de consumo quanto bens de produção, né, que é a utilização da taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2019 para o cálculo dos tributos incidentes, ou seja, meio que congela a taxa de câmbio naqueles R$3 e pouco que estava o dólar lá em 31 de dezembro. Como é que fica isso aí? Quer dizer, todo mundo que importasse durante todo o ano de 2020, na verdade, o que pagaria o tributo seria sobre um dólar, como se ele tivesse a 3,60, que era mais ou menos o que ele estava no fim de 2019? Essa ideia, na verdade, ela tem dois lados. De um lado, para quem importar e não sentir os efeitos da crise, ou seja, que fez o dólar, então, subir bastante, chegar em R$5, havia outros fatores e depois se agravou com a crise do Covid. Então, por um lado, quem importar, nossa proposta é que os tributos aduaneiros sejam calculados com o dólar que havia em 31 de dezembro de 2019, salvo se ele cair abaixo disso, e aí sim voltaríamos ao regime normal. Mas, por um lado, para quem importa, ficaria assim. Por outro lado, para quem está ganhando com a crise, eventualmente algum exportador que está fechando o contrato de câmbio agora, e aí com o dólar bem valorizado, ele está ganhando com a crise, vamos dizer assim. E sobre estes haveria, então, a incidência de imposto, pode ser o IOF, por exemplo, para fazer, trazendo essa contribuição de arrecadação, né, para que também não se ganhe com a crise. Né? Aqueles que estão ganhando com a crise contribuam, né, com esse imposto aí, em torno aí de uns 10% sobre o valor do contrato de câmbio fechado em valores que superem aquele dólar de 31 de dezembro de 2019. Então, se por um lado quem importa tem um alívio, aquele que exporta vai contribuir. E aquele que importa para poder exportar, né, e tem importação e exportação, ele vai fazer essa conta para ver se ele vai ter mais benefício ou mais contribuição nesse período. Então, é uma medida que tem dois lados aí. Tem tanto uma desoneração por um lado, como uma contribuição das empresas que estão ganhando com a crise por outro. Então, vocês estão prevendo, no bloco de exoneração, vocês estão prevendo que o governo deixe de arrecadar cerca de 50 bilhões de reais, mas no bloco de novos tributos e contribuições, vocês estão prevendo que o governo pode arrecadar cerca de 250 bilhões de reais. Então, quer dizer, vai entrar, a gente pode dizer que a proposta apresenta um ganho de 250 bilhões de reais no caixa do Tesouro Nacional esse ano, dinheiro que dá para a gente bancar essas primeiras propostas, né, que o governo fez, ações que o governo teve para minimizar aí os danos da pandemia. Vocês estão propondo, vamos tentar destrinchar algumas dessas medidas, vocês estão propondo o imposto sobre grandes fortunas, o IGF, que é um imposto assim, que ele está na Constituição brasileira, está previsto na Constituição de 1988, mas até hoje ele não foi regulamentado. Né? A gente tem vários projetos no Senado, tem projeto na Câmara, porque no Senado tem projeto do senador Plínio Valério, que é do PSDB do Amazonas, que está prevendo esse imposto, mas é sempre muito difícil, ele está para ser pautado na CAI, ele está previsto, mas isso não sai. Eu queria que você me dissesse por que não sai e, na verdade, quem é que pagaria esse imposto? A gente tem tantos milionários assim no Brasil. Então, vamos entender isso. Existe, então, o projeto do senador Plínio, tem outros projetos, até do senador Paulo Paim, enfim, tem vários projetos. Os mais recentes, do senador Plínio, tratando de tributar aquilo que ultrapassa 12 mil vezes a isenção do imposto sobre a renda, o que daria uns 24 milhões. A nossa proposta é que se tribute, o IGF incida sobre aquelas pessoas que têm um patrimônio acima de 20 milhões de reais, né? Em alíquotas, uma alíquota efetiva que daria em torno de 2,5%,
entre 0,5%, 1% e 3%, mas um alíquota efetivo de 2,5%. Quantas pessoas seriam contribuintes do IGR? Uma das coisas que levou a essa dificuldade a que você se referiu, Antônia, de criar o imposto sobre grande fortuna, que existe essa possibilidade desde 88, é alguns questionamentos sobre isso. O que seria grande fortuna, quem seriam os contribuintes. A Receita Federal vem divulgando há algum tempo um levantamento chamado Grandes Números do Imposto de Renda da Pessoa Física, e isso permitiu que a gente tirasse algumas conclusões sobre quem seriam essas pessoas. Nesse estudo da Receita, há não só as rendas e as receitas, como o patrimônio, segundo as faixas de renda. E, com base nesse estudo da Receita, nós fizemos um estudo e dá para chegar à conclusão que essa proposta, por exemplo, que está apresentada entre as 10 medidas, atingiria algo em torno de 30 mil brasileiros, né? Nós temos 30 milhões de contribuintes, daria 0,1% dos contribuintes. Né? Tá. Isso, pessoa física. A gente está falando de pessoa física. Isso, pessoa física, exatamente. Isso, pessoa física. Então, esse imposto sobre grandes fortunas, incidindo sobre quem os contribuintes seriam esses com patrimônio superior a 20 milhões, poderia ter uma arrecadação de entre 30 e 40 bilhões. Isso depende um pouco de alíquotas e tal. Mas, então, não se trata de alguns bilionários apenas, né? Eu diria milionários. Né? A gente pega os milionários que ganham mais de duas, que têm um patrimônio superior a 2 dezenas de milhões, ou seja, 20 milhões. E esse estudo da Receita mostra, Antônia, que seriam aquelas pessoas que têm renda mensal superior a 320 salários mínimos, mensal. Renda total, né? Rendas tributáveis e não tributáveis, né? E rendas isentas. Não dá para dizer que não é assalariado nem é trabalhador, né? Exatamente. E nem podemos dizer que seria rendas, patrimônio superior a 20 milhões, que seriam a classe média, né? Acima de 20 milhões de patrimônio e com um rendimento acima de 320 salários mínimos de renda total por mês. Então, esse estudo da Receita, esses dados, nos permitiram um estudo que chegasse a essa conclusão. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Então, essa estimativa de 30 a 40 bilhões, fazer um comentário que os parlamentares, os senadores, quando se debruçarem sobre o assunto, devem discutir uma coisa que tem no projeto do senador Plínio e de outros também, que é a possibilidade de deduzir outros impostos. Me parece que é preciso pensar o imposto sobre grandes fortunas como um adicional, né? Senão a gente reduz muito o potencial arrecadatório. Você poder deduzir o IPTU e o IPVA no imposto sobre grandes fortunas, isso vai reduzir bastante o potencial da arrecadação. Como a alíquota proposta para o IGF ela é pequena, né? Então, a alíquota efetiva de aí, em torno de 2,5%, nós estamos propondo que os parlamentares enxerguem isso, discutam isso como um esforço adicional daqueles que têm um estoque de patrimônio grande. Então, daí, não faria sentido permitir essa dedução. Mas isso estará na mão competente dos senadores e dos deputados para discutir. O Brasil é famoso no mundo inteiro como um país que não tributa patrimônio, ele tributa só renda. Exatamente por tributar renda, e ele tributa mais os trabalhadores e os trabalhadores de classe média. Mas vocês propõem um outro tributo que é aumentar, na verdade é um tributo que já existe, que é o imposto sobre transmissão de patrimônio, causa mortes, de herança, né? E de doação também, que é aumentar a alíquota para 30%. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a alíquota foi reduzida. Em outros estados, então, assim, na verdade, os governos eles têm reduzido a tributação sobre o patrimônio. Como é que você vê essa possibilidade desse aumento real? E vocês propõem também, por exemplo, uma contribuição social com uma alíquota de 10%, incidente sobre os contratos de câmbio de exportação
isso é uma contribuição em caráter temporário. Como é que é essa contribuição temporária? Que aí essa geraria uma arrecadação de 90 bilhões nesse ano de 2020. Essa é a questão do câmbio, aquilo que eu te falei, né? Tem aqueles que importam vão ter o dólar travado em 31 de dezembro e aqueles que exportam terão essa contribuição adicional, né? Então, ninguém perderá ou ganhará com a valorização cambial causada pela crise. Essa é a proposta. Com relação ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, a nossa proposta é que se altere a alíquota máxima, né, por resolução do Senado, e cada estado, como é um tributo estadual, né, cada estado, então, vai escolher a alíquota até esta máxima que deva instituir, né? Então, os colegas do Fisco Estadual apresentaram essa proposta e justificando que o ITCMD, com a queda do ICMS, pode compensar bastante a queda de arrecadação do ICMS, e isso sobre aquelas pessoas que têm patrimônios significativos ou sobre heranças, né? E sobre doações significativas. Isso tudo vai ser uma discussão feita a partir desta autorização da alíquota máxima, feita por cada ente estadual. Então, nesse sentido, a proposta. Entendi. Tem uma outra proposta de vocês, que é o empréstimo compulsório com alíquota de 25%, incidente sobre os lucros e dividendos remetidos pelas empresas para suas sedes no exterior. O governo francês, recentemente, proibiu a emissão de lucros para o exterior durante todo esse ano de 2020. O Brasil nunca mexeu nisso, mas vocês estão propondo esse aumento dessa alíquota. E eu queria que você fizesse um balanço final, falasse sobre essa alíquota e nos desse também um balanço final sobre a real condição que você vê dessas propostas serem aceitas tanto pelo governo quanto pelo Congresso. Algumas delas dependem de votação, se não me engano, quase todas, na verdade, dependem de votação no Congresso. Essa medida, esse empréstimo compulsório, ele tem até mais um efeito, vamos dizer assim, indutor extrafiscal, ou seja, de evitar que se distribua lucros em 2019, institui-se esse empréstimo compulsório e contribuirá aquele que insistir em distribuir lucro, mesmo diante da necessidade de investir mais, né? Então, esse lucro apurado em 2019, distribuído em 2020, das empresas com faturamento maior do que 78 milhões por ano, né, que daria uns 10 bilhões de estimativa de arrecadação, ele tem esse efeito, ou seja, se você não distribuir, você não terá esse empréstimo compulsório. Então, ao tempo que tem uma estimativa de arrecadação, ele também tem um efeito indutor de evitar que se distribua o lucro e se, então, as empresas invistam na recuperação dos seus negócios, né? Então, a proposta tem esse escopo. Isso inclui bancos, porque quem mais lucra no Brasil, as empresas que mais lucram no Brasil são as empresas do setor financeiro, que são os bancos. Isso inclui os bancos, eles não poderiam distribuir os lucros, portanto, teriam que investir, ou seja, emprestar esse dinheiro para geração de empregos. E não só isso, quer dizer, em relação aos bancos, tem essa proposta, há também um aumento entre as nossas propostas, um aumento de tributos sobre o lucro dos bancos, um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Os bancos, em 2019, tiveram um lucro em torno de 120 bilhões. Então, há uma capacidade dos bancos de contribuírem para essa crise e daí nós trazemos entre as propostas, né, o conjunto das 6 entidades dos fiscos federal, estadual e municipal, traz entre as propostas um aumento da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos também, com uma boa estimativa de arrecadação, também uma forma dos bancos darem uma maior contribuição. Uma das medidas do governo, por exemplo, ao liberar o compulsório para os bancos em 1 trilhão e 200 bi, fatalmente resultará em maior capacidade dos bancos emprestarem, maior lucro. Então, veja que os bancos são um dos setores que na crise ainda podem continuar bastante lucrativos
e devem ser chamados, segundo o nosso entendimento, a contribuir de forma mais presente para mitigar os efeitos dessa crise do Covid-19. E a recepção no Congresso dessas propostas e no governo, Mauro, como foi? Veja, há muitas propostas surgindo, algumas dessas propostas já viraram projetos de lei, como a questão do câmbio, né, a limitação do valor do câmbio 31 de 12 de 2019, já houve pelo deputado Celso Sabino, a apresentação de um projeto de lei, emendas e medida provisória. Várias outras propostas já estão sendo protocolizadas como projeto de lei e será objeto nas próximas semanas de discussão entre os parlamentares, né? Essa crise ela é muito dinâmica, né? Cada dia nós estamos vendo coisas surgindo. Então a gente espera que nesse contexto se considere essas 10 propostas, né? Para que a gente consiga desenhar um caminho para a gente, depois de cuidar dos nossos problemas de saúde, né? Evitar as mortes, fiquemos todos em casa, depois que for possível a gente começar a reconstruir a economia, evidentemente que nós teremos que pensar em maneiras de financiar essa recuperação. Então a gente apresenta esse conjunto de medidas apontadas principalmente para aqueles setores que ainda podem contribuir, né? Para que a gente tenha uma parte dos recursos que serão necessários para tirar o país da crise econômica que virá, né? De levar dinheiro para a saúde agora, nesse momento de crise, e depois fazer investimentos que possam reaquecer a economia. Então, a ideia é trazer para a discussão algumas medidas desses setores que entendemos que podem ainda contribuir nessa crise. Mauro, muito boa sorte aí nessa negociação. Muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica, esclarecendo um pouco esses pontos. Eu que agradeço, Antônio, a oportunidade. Espero que nosso público e os parlamentares debatam bastante e estejam, como sempre estão, voltados para o interesse público, e a gente com certeza encontrará uma melhor saída dessa crise. Sairemos com certeza mais fortes dessa crise. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser mandar esse programa para alguém, rever, colocar aí na sua rede social, acesse o nosso site, o site do Senado, que é senado.leg.br/TV, o site da TV Senado, ou o canal da TV no YouTube, ou ainda, se quiser mandar alguma sugestão, fale com a gente pelo telefone 0800 61 22 11, que está aí na tela, ou pelo e-mail do Agenda Econômica, agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.